Olá! E aí, tudo bem? Já parou para pensar que dentro de cada uma das nossas células existe tipo uma metrópole super agitada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na infraestrutura incrível que dá forma, força e movimento para essa cidadezinha microscópica. Então, para a gente entender como essa infraestrutura funciona, primeiro a gente vai dar uma olhada no ambiente onde tudo acontece, sabe? E depois, vamos conhecer os três heróis de proteína que formam o esqueleto dinâmico da célula. Bora lá então! Antes de entrar na estrutura em si, a gente precisa entender o palco de tudo isso, o mundo interno da célula. Olha só para essa imagem de uma célula. O que será que preenche todo esse espaço aí dentro? Com certeza não é vazio, né? É um ambiente super complexo e, olha, cheio de vida. Então, esse ambiente todo é o citoplasma. A base dele é o citossol, que é basicamente um gel feito de muita água. Mas o detalhe que eu acho mais fascinante são os sais minerais, porque são eles que transformam o interior da célula num ambiente eletricamente ativo, o que é, assim, essencial para a comunicação celular. Incrível, né? Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se é tudo um gelo, como é que a célula consegue manter a forma dela? E mais, como é que as coisas se movem lá dentro de um jeito organizado sem virar uma bagunça? A resposta para isso tudo está no citoesqueleto. Só que, ó, pode esquecer aquela ideia de um esqueleto com ossos, tudo parado. Esse esqueleto aqui é qualquer coisa menos estático. Na verdade, o citoesqueleto é uma rede de proteínas super complexa e que está mudando o tempo todo. Ele tem três funções principais. Primeiro, dar suporte, né, à estrutura. Segundo, organizar as organelas lá dentro. E terceiro, que é fundamental, gerar movimento. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Pensa assim, o citoesqueleto não é um andaime fixo, sabe? Ele está mais para uma equipe de construção super dinâmica, que fica montando e desmontando estruturas o tempo todo, dependendo do que a célula precisa. Seja para ela se dividir, se mover ou até mudar de formato. E essa rede toda é construída com três tipos diferentes de filamentos de proteína. Cada um tem a sua especialidade, a sua função. A gente vai conhecer agora os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Beleza, vamos começar pelos maiores da turma, os microtúbulos. Para ficar fácil de entender, imagine que eles são o sistema de transporte e logística da célula, tipo as ruas e avenidas. Então, como eu disse, eles são os maiores, com uns 25 nanômetros de diâmetro. Basicamente, são tubos ocos e bem retinhos, feitos de uma proteína chamada tubulina. E olha que interessante, eles todos partem de um ponto central que fica ali pertinho do núcleo, chamado centrosomo. Lá dentro desse centrosomo, a gente encontra um par de estruturas chamadas centríolos. E a função deles é vital. Sério, na hora da divisão da célula, eles viram tipo os mestres de cerimônia, organizando os microtúbulos para formar as pistas que vão separar os cromossomos. É um verdadeiro balé celular, tudo coreografado nos mínimos detalhes. Mas não para por aí. A função dos microtúbulos vai muito além de ser só trilho interno. Eles também formam o esqueleto de estruturas de movimento, como os cílios e os flagelos. E a engenharia por trás disso é genial. O eixo central deles, que a gente chama de axonema, tem uma estrutura bem característica, um padrão 9+2. E esse padrão é o segredo de como eles conseguem se mover. E como é esse movimento? Bom, os cílios se movem de um jeito bem coordenado, como se fossem remos de um barco. Já os flagelos, tipo do espermatozoide, fazem um movimento mais ondulado, como um chicote. E o mais legal é que os dois tipos de movimento são gerados pela mesma arquitetura de microtúbulos. Certo? Agora vamos para o segundo componente. Se os microtúbulos são as estradas, os filamentos intermediários são tipo os cabos de aço da célula. A função deles é resistir à tensão, dar força mesmo. Eles têm um diâmetro que fica ali no meio, entre 9 e 10 nanômetros. E a estrutura deles parece muito uma corda trançada. É justamente essa arquitetura que dá para eles uma força de tensão absurda. E aqui vai uma curiosidade legal. Esses filamentos são uma especialidade de organismos com muitas células como a gente. Eles são feitos de proteínas super resistentes, tipo a queratina. Sim, é a mesma queratina da nossa pele, cabelo e unhas. A função principal deles é dar para a célula aquela força para aguentar o tranco, o estresse mecânico do dia a dia. E finalmente chegamos no menor, mas talvez o mais dinâmico de todos, os microfilamentos. Pensa neles como os músculos e os motores da célula. Esses são os filamentos de actina, os mais fininhos de todos, com só 8 nanômetros.
Eles são formados por duas correntes de uma proteína chamada actina, todas enroladinhas. E a especialidade deles é uma só: gerar movimento. E a versatilidade deles é impressionante. São eles que permitem a contração dos nossos músculos, eles formam aquele anel que, literalmente, aperta uma célula no meio para dividir em duas. Eles criam os pés falsos, os pseudópodes, que as amebas usam para se mover, e ainda por cima dão forma para estruturas super importantes como as microvilosidades lá no nosso intestino. Esse aqui é o exemplo clássico que todo mundo estuda. Para contrair um músculo, os filamentos de actina deslizam sobre uma outra proteína, a miosina. Esse deslizamento acontecendo em milhões de células ao mesmo tempo, que gera força para todos os nossos movimentos. Então, vamos recapitular rapidinho. A gente tem os microtúbulos, que são os grandes tubos de tubulina para transporte e divisão. Depois, os filamentos intermediários, que são as cordas de queratina para dar força. E, por fim, os microfilamentos, os cabos fininhos de actina para contração e movimento. 3 sistemas diferentes, mas que trabalham juntos em perfeita harmonia. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? Pensa só. Se cada uma de nossas trilhões de células tem uma infraestrutura tão complexa, tão coordenada, o que isso diz sobre a sinfonia que é a vida? É a engenharia molecular na sua forma mais bonita, e está acontecendo agora mesmo, dentro de cada um de nós.